Aleluia. Oh, glórias. Oh, glórias, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, seja bem-vindo, Senhor. Enquanto ministramos a Tua palavra, que os céus venham, que aonde chegar a nossa voz, portas fechadas se abram, que a cura, que os milagres, que a inspiração, que a coragem seja liberado. Tudo que está preparado atrás desta palavra se materialize em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pegue a Bíblia Sagrada e abra. Aleluia. Em Êxodo, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos. Essa é uma palavra para esse tempo. Entende que é uma palavra de Deus, é tudo que você precisa. Não perca a atmosfera do Espírito Santo. Essa é uma palavra que vai te projetar. Eu comecei pela manhã e eu falei sobre cavalos, e agora eu vou falar sobre enfrentando carruagens. Diga, enfrentando carruagens. Diz assim Êxodo 14, a partir do versículo 23. Os egípcios os perseguiram, diga, perseguiram. E todos os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. De madrugada, o Senhor olhou da coluna de fogo e de nuvem para o exército dos egípcios e causou uma grande confusão entre eles. Fez com que as rodas dos seus carros emperrassem de forma que tinham grande dificuldade em avançar. Então disseram os egípcios: fujamos daqui, porque o Senhor está lutando a favor deles. Diga, Deus está lutando a favor de mim. Versículo 28. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os seus cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia perseguido Israel pelo fundo do mar, e ninguém sobreviveu. Glória a Deus. Pode sentar. Eu podia até chamar essa palavra quando vem a perseguição, quando ela vem. Aqui esse contexto, Israel estava há centenas de anos debaixo de uma escravidão. O tempo não determina a permanência. Não importa quanto tempo você está debaixo de escravidão, eu quero declarar que chegou o tempo do livramento e da liberdade. A liberdade que Deus dá, meu amado, não é a liberdade de você ir para qualquer lugar, é a liberdade de prosperar, de ser cabeça e não cauda, de estar por cima e não por baixo, de ser bendito na cidade, de ser bendito no campo. Glória a Deus. Amém ou não amém? Então eles estavam há 400 anos escravizados, e agora eles estão marchando ousadamente para fora do Egito. Ei, eu quero declarar: Egito nunca mais. Eles estão saindo, eles estão cheios de ousadia, eles creem que Deus está com eles. Mas sabe uma coisa? É fácil ser ousado antes da batalha, é fácil fazer as coisas quando tudo está bem.
É fácil fazer declarações quando as contas estão pagas. É fácil fazer declarações quando a saúde está em dia, quando as circunstâncias são favoráveis. Mas algo, querido, acontece. Enquanto marchavam para fora do Egito, havia tranquilidade. Mas quando chegam para atravessar o Mar Vermelho, eles começam a ouvir um som. Eles começam a ouvir um som de cavalos, de rodas, de carruagens. Eles começam a ouvir o som dos chicotes, do relinchar dos cavalos, suados, homens com sangue no olho, espada na mão, homens que queriam de volta, queriam novamente, porque muitas vezes nós achamos que Satanás, ele vai bater palma, quando a gente sair vai desistir. No mundo espiritual eles conhecem o princípio: quem desiste não conquista. Ei, quem desiste não conquista, quem retrocede não conquista. E de repente diz o texto, olha só o pensamento, que é o mesmo pensamento de Satanás. Você que saiu do Egito, você que saiu de uma escravidão, você que saiu de uma vida difícil, você fala: agora eu estou na presença do Senhor, agora estou marchando para as promessas, aleluia. Mas no versículo 5, quando contaram ao rei do Egito que os israelitas estavam fugindo, ele e os seus oficiais mudaram de ideia e disseram: como fomos deixar que Israel parasse de nos servir? Por que nós fizemos isso? Por que nós deixamos? Você imagina o mundo espiritual. Por que ela, o mundo espiritual é altamente ativo. Quando a gente é liberto de algo, Satanás não vai cruzar os braços, mas ele vai fazer algo. Faraó escolheu 600 carruagens, os melhores, com os capitães. Ele manda a tropa de elite dele atrás dos egípcios, atrás de Israel. Quando nós tiramos algo de Satanás, ele não fica de braço cruzado. Ele quer o seu emocional de volta, ele quer suas finanças de volta, ele quer o seu tempo de volta. E ele vai fazer algo: perseguição com carruagens. Ele vai usar, sabe que no mundo espiritual existem carruagens de fogo, e no mundo espiritual existe carruagem de Deus e carruagens satânicas. Pois eu quero dizer algo: eles começaram a ouvir, e o som ia aumentando. O som ia aumentando, o som ia aumentando, o som ia aumentando, o som ia aumentando. E eles começaram, meu amado, sabe, eles começaram a ficar assustados. Continua. É o som das dívidas, é o som do relatório médico, é o som, meu amado, do temor, é a intimidação, é fazer você retroceder, é fazer você não tomar aquela decisão. Ele está vindo contra você, ele está vindo contra a sua casa, ele está vindo contra a sua família. Há o exército inteiro vindo contra você. E agora, e o pior de tudo é que nós não somos apenas perseguidos. O texto diz no versículo 9 que os alcançaram. Aí que a coisa fica ruim. As carruagens
não apenas perseguiram, sabe, aquela sensação de já não dar mais. Eu não estava tão distante a ponto do inimigo não me alcançar. E agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer no meu casamento? O que eu vou fazer na minha vida? Eu fui alcançado agora por aquilo que eu estava fugindo. Todos nós fugimos de alguma coisa. Todos nós, sabe, quando chegamos na igreja, estamos fugindo de alguma coisa, fugindo de alguém, mesmo que seja de nós mesmos. Muitas pessoas estão fugindo do propósito de Deus, mas outras estão fugindo por causa da intimidação e da ameaça. Já não dão glória a Deus, já não tem mais ousadia, já não mais mostram a sua fé. Eles estão fugindo. E o pior, meu irmão, é quando é alcançado. Todos que estão na igreja sofrem uma intimidação pelos seus valores, para se tornar cúmplices de atos errados, para participar daquilo que Deus não colocou a mão. Não é porque fala o nome de Deus que Deus está no lugar. Não é porque faz ter uma narrativa, porque canta um hino, porque faz alguma coisa que Deus está naquele lugar. Vamos parar de nos enganar com narrativas. Pessoas que falam, pessoas que dizem, mas na hora das suas decisões, nós vemos que não é nada daquilo. Na hora seus propósitos, das suas motivações, não existe aquela pureza, não existe aquela graça, sabe? E quando eles veem as carruagens, e quando nós vemos a perseguição e as carruagens, cara, eles viram para Moisés e falam: cara, preferíamos viver em cativeiro do que morrer em liberdade. Olha o que ele diz no versículo 12: por que você não deixou que nós servíssemos os egípcios? Melhor morrer no Egito comendo pepino do que morrer no deserto livre. Quantas vezes nós estamos fazendo nos nossos atos essas declarações, por causa da dor, por causa da solidão, por causa da rejeição, por causa do combate. Pastor, para de pregar esse tipo de mensagem. Começa a falar mais sobre amor, começa a falar mais sobre graça, começa mais, pastor, para que está entrando nessa guerra? É porque Deus nos chama de homens de guerra. Nós não estamos aqui para nos amoldar, para aderir. Nós estamos aqui para revolucionar, para ganhar vidas, para batizar, para arrancar demônios, para confrontar os deuses dessa geração. Faz barulho como um exército. É incrível como pessoas em um momento olham para trás e perdem toda a sua fé. É incrível, meu amado, como a fé de hoje de muitos não suportam nem uma rajada de vento, que já estão sendo levados. O vento, ou então o som dos cavalos, das carruagens, das ameaças, estão chegando, está chegando, e agora, eu vou olhar para trás, eu vou permitir que meu foco mude. Eu vou começar a ser chamado minha atenção para as distrações. Fale para o seu irmão, fale para ele: enquanto você estiver olhando e andando para o que Deus chamou, as águas diante de você estarão se abrindo. Fale novamente para ele guardar. Enquanto você estiver andando e olhando para aquilo que Deus te chamou, as águas vão se abrir. As águas vão se abrir. Eu quero declarar: as águas vão se abrir. Quando você olha para trás, tudo que você vê, o inimigo está chegando.
O inimigo está alcançando. Ai meu Deus, estou sentindo Satanás aqui. Eu estou sentindo um demônio ali. Eu perco o sono. Eu tenho medo. Eu conheço um caso de um homem de Deus. E a esposa dele falou: amor, está ouvindo esse barulho? Está ouvindo? Vai lá. Tirou o homem da cama. E quando ele chegou e entrou na sala, ele viu Satanás sentado lá. Aí ele falou: pensei que era alguma coisa. Alguém está entendendo em nome de Jesus? Nós estamos dando muita atenção a distrações. Sabe que Satanás, ele não passa de uma distração. Sabe, esse relatório médico não passa de uma distração. Sabe, essa situação não passa de uma distração. Na sua frente, água se abrindo. Atrás de você, carruagem te alcançando. A tua fé, ela depende da direção para onde você olha. Fale para alguém: a sua fé depende para onde você está olhando. Enquanto você estiver olhando para o milagre, ele vai continuar acontecendo. Ele vai continuar acontecendo. Ele vai continuar acontecendo. Querido, você fala assim: mas por que então que os inimigos me alcançaram? Por que eles alcançaram? Fala para o teu irmão: ainda que eles te alcancem, você não vai morrer na mão deles. Alcançar é uma coisa, entregar é outra coisa. Alcançar, você sabe, muitas vezes para Deus tratar com alguém, Ele permite que ele faça o que ele quer fazer contra você. Você sabia? Você sabia que muitas vezes a maldade, a injustiça, é o que Deus precisa para trazer o juízo? Não é porque as pessoas não sabem que o juízo não virá, mas é porque Deus sabe, por isso virá. Alguém está me ouvindo? Alguém está recebendo essa palavra? Sabe? Porque Deus permite eles serem alcançados, se Ele não vai deixar que eles sejam mortos. Fala, teu irmão, o que mata os filhos de Deus na área da fé não são as carruagens, é a nossa reação a elas. Carruagens não matam, depressão não mata, ansiedade não mata, ira não mata, dívida não mata. Mas quando nós começamos a nos mover, quando começamos a reagir, quando começamos a nos envolver no ambiente, e a nossa fé começa a se esvair, porque a Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará, toda língua que ousar contra você em juízo, tu a condenarás. Levante as mãos e declare: toda arma forjada não prosperará, toda língua que ousou contra mim, eu a condeno. Aleluia. Todos temos coisas que nós estamos fugindo e estão nos alcançando. Apesar disso, os carros não vão te matar, dúvidas não matam, rejeição não mata, ameaça não mata. Agora, mesmo quando parece, fala para o teu irmão, mesmo quando parece que você morreu, Deus preparou uma ressurreição. O que aconteceu? Eu matei ela, eu acabei com ele. O que aconteceu? Querido, Satanás esqueceu que uma semente, se caindo em terra, não morrer, fica ela só, mas se ela morrer, vai produzir muito fruto. Ele esqueceu que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Oh glória, dá glória a Deus. Fale para alguém: Deus preparou uma ressurreição. Novamente, Deus preparou uma ressurreição.
concorrência. Carros não podem te impedir, e mesmo te alcançar, Deus tem um livramento. Eu quero declarar que Deus, antes que você fosse cercado, Ele já preparou um livramento para você. Tem horas que Deus te livra do fogo, e outras que Deus te livra no meio do fogo. Tem horas que Deus te livra dos leões, mas tem horas que Deus te livra na cova dos leões. Se você está passando o inferno, eu quero declarar, vai passar. Se a sua noite está escura, o sol vai brilhar, a estrela da manhã vai brilhar. Deus já preparou. Sabe o que a Bíblia fala? O Senhor, querido, em Deuteronômio 28:7 diz o seguinte: virão contra ti por um caminho. Diga, eles virão, mas fugirão. Eles virão. O que veio? Vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir. Eles acharam que podiam te enfrentar, aí eles vieram. Aí quando chegaram, eles viram que não é você, é o Deus que está em você. Não é o que você tem, é o Deus que te tem. É Ele que está fazendo diferença. É Ele que não te entrega na mão do seu inimigo. Você não vai morrer na mão do seu inimigo. Você não vai morrer porque alguém parece que tem mais poder do que você. Pode ter mais do que você, mas não tem mais do que o nosso Senhor. Dá glória a Deus aí, se você acredita. Se você veio para ficar no celular, problema teu, meu filho. Que o que você precisa está aqui nesse altar. Amém ou não amém? Entenda, os israelitas não eram páreo para a velocidade dos carros, mas os egípcios não eram páreo para a velocidade das ondas. Eu vou repetir porque você não pegou. Os israelitas não eram páreo para os carros, mas os egípcios nunca foram páreo para algo que Deus tira a mão. E as ondas vieram numa velocidade que os seus carros não podiam mais ultrapassar. E mesmo se eles estiverem chegando a um certo nível, vai começar a emperrar as rodas, vão começar a quebrar as rodas, aquilo que estava girando bem, aquilo que estava acontecendo bem, vai começar a quebrar. A quebradeira vai começar. Sabe por quê? Que lá da coluna de fogo, Deus olhou para os egípcios. Irmão, a pior coisa que tem quando Deus olha para o seu adversário, que ele está te perseguindo. A Bíblia fala da coluna de fogo. Deus olhou. Ele sabe que você está guardado, mas aquele ódio, aquela angústia, aquele desejo de te destruir, meu irmão, aquele desejo de vingança contra você. Eu sou uma pessoa vingativa. Eu ouvi uma pessoa falando isso muitas vezes, sabe? Eu sou uma pessoa vingativa. Te prepara, Deus está olhando da coluna. Alguém podia dar glória a Deus, né? Eu estou pregando, gente. Você acha que é fácil pregar? Você acha que é fácil trazer mensagens para você ficar sentadinho olhando para mim, pensando assim, não tem nada a ver com isso? Agora, engraçado, uma coisa estranha acontece. Eles escapam das carruagens, mas morrem diante da primeira batalha. Aquela geração parou, aquela geração retrocedeu, perdeu o senso de conquista, perdeu o senso de avançar. E quando você perde esse senso, e hoje você vai, levante as mãos e fala assim: eu vou tomar de volta em nome de Jesus. O desejo de ver pessoas sendo batizadas, ser discipuladas, ser ganhas, de trazer alguém para ouvir a palavra de Deus.
eles morrem, uma geração para, porque deixou de acreditar no sobrenatural. As carruagens não te matam, as armas do inimigo não te matam, os leões e os ursos não te matam, mas a incredulidade, o retroceder, a complacência, a autopreservação, porque muitas coisas que nós fazemos é com medo de ser rejeitados. Até mesmo dar um glória a Deus aí, você fala, pô, você deu um glória a Deus, que essa pessoa que eu trouxe vai pensar. Até isso, até. E nós criamos um condicionamento emocional, onde nós reagimos no futebol, nós reagimos no hobby, nós reagimos quando vemos um filme e ficamos emocionados. Mas Satanás conseguiu tirar do coração das pessoas aquele desejo de falar, essa palavra é minha, eu vou pegar ela, aleluia. Isso é melhor do que qualquer diversão, isso é igreja, isso é um lugar de adoração, aleluia. A única coisa que pode impedir o seu destino é aquilo que você faz com as circunstâncias em sua volta. A incredulidade, a complacência. A única coisa que pode nos parar, a única coisa que pode parar a igreja, é se eu parar de me mover. Fala, irmão, não para não. Sabe, se rejeitarmos o propósito por preocupação com os carros de Faraó, eu rejeito o propósito, aí eu paro de me mover espiritualmente, eu paro de ter momentos de oração, eu paro de pegar a Bíblia, abrir e ler a palavra de Deus, eu começo a parar, e aí as coisas vão se tornando comuns, eu paro de dar glória a Deus, eu paro de colocar nos meus planos, sabe o que? Salvação de vidas. Fala, teu irmão, enquanto você continuar se movendo, fala, enquanto você continuar se movendo, fala, os milagres vão continuar acontecendo. Milagres seguem movimento. Diga, milagres seguem movimento. Milagres seguem movimento. Milagres seguem movimento. Quando você traz a sua oferta de sacrifício, quando você começa, meu amado, movimentar espiritualmente, diga, milagres seguem movimentos. Milagres param na hora que você para. Enquanto você continuar se movendo, enquanto continuar se arrependendo, enquanto continuar glorificando, enquanto continuar adorando, enquanto não parar para responder, mas continuar caminhando, adorando. Quando você parar de querer que pessoas te entendam e comece a colocar as coisas diante de Deus, sabe o que Satanás quer fazer? Que você pare. O Senhor está dizendo hoje, volta ao primeiro amor, lembra as coisas que você fazia e volta a se mover. Eu não sei o que roubou a sua fé, eu não sei o que roubou o seu fervor, mas o Senhor hoje está com as mãos estendidas, a coluna de fogo e o milagre preparado. Enquanto você estiver se movendo, mesmo com medo, mesmo ameaçado, mesmo com situações não agradáveis. Eu me lembro uma irmã que veio na igreja no meio de uma grande crise nossa, e ela veio assim e disse, ué, nós viemos te consolar, e é você que está nos consolando, porque, meu amado, a Bíblia fala que Davi, no meio da sua pior situação, ele se fortaleceu no Senhor. Agora, meu irmão, não é o número dos seus inimigos, mas é o tamanho da sua fé no Senhor. Hoje nós vamos tratar com a perseguição do inimigo. Apóstolo, eu estou sendo perseguido, eu fui alcançado. E o engraçado é que tem um texto que fala que eles foram ultrapassados.
ultrapassados. Que coisa séria. Mas não é porque o inimigo está na mesma geografia que ele está na mesma geografia. Você não entendeu? Não é porque você parece ao alcance dele que ele consegue te tocar. Ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar. A Bíblia fala: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Ele não pode te tocar.